TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, e você vai ver a seguir. Justiça Federal condena ex-sargento por crimes na Casa da Morte de Petrópolis. Acidentes de motos lideram atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa no mês de julho, em Petrópolis. Operação Desmonte desarticula desmanche ilegal de automóveis em Petrópolis. Túnel da Subida da Serra receberá intervenções essenciais. Petrópolis tem previsão de ventos moderados a fortes até sexta-feira. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Justiça Federal condenou o ex-sargento do Exército, Antônio Vanier Pinheiro Lima, conhecido como Camarão, pelos crimes de sequestro qualificado e 2 estupros cometidos contra a militante política Inês Etienne Romeu, única sobrevivente conhecida da Casa da Morte aqui em Petrópolis. A sentença reconhece os feitos como crimes contra a humanidade e afasta a prescrição e a aplicação da lei da anistia. A pena foi fixada em 12 anos, 11 meses e 25 dias de prisão em regime inicial fechado. A condenação foi proferida mais de 5 décadas após os crimes praticados durante a ditadura militar. Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente conhecida da Casa da Morte, um centro clandestino de prisão, tortura e execução que funcionou em Petrópolis. Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos 22 pessoas foram assassinadas ou permaneceram desaparecidas após passarem pelo local. Na decisão, a Justiça Federal destaca que a responsabilização criminal faz parte do dever do Estado brasileiro de garantir memória, verdade e justiça. Além da pena de prisão, o ex-sargento também perdeu o cargo público militar, mesmo estando reformado, por ter usado a função para manter a vítima em cárcere privado, submetê-la à tortura e à violência sexual. A sentença afirma ainda que o sequestro, o cárcere clandestino e os estupros ocorreram dentro de um ataque sistemático promovido pelo aparato repressivo do Estado contra opositores políticos. Por esse motivo, a juíza enquadrou os crimes como crimes contra a humanidade, entendimento que impede a prescrição e afasta a aplicação da lei da anistia. O documento também destaca que a responsabilização dos autores de graves violações de direitos humanos fortalece a democracia e busca impedir que crimes semelhantes se repitam. Para o Ministério Público Federal, a condenação representa um marco na busca por memória, verdade e justiça, além de reconhecer o estupro como um crime contra a humanidade quando utilizado como um instrumento de repressão política durante a ditadura militar. E um caminhão pegou fogo na manhã desta quinta-feira e provocou a interdição total da pista de descida da BR-040 na altura do quilômetro 78 em Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro. Confira. De acordo com a Elovias, equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta quinta-feira para combater o incêndio de um caminhão na BR-040 na altura do quilômetro 78 no sentido Rio de Janeiro. Durante o atendimento, a pista precisou ser totalmente interditada. Após a extinção das chamas por volta das 10 horas da manhã, meia pista foi liberada para o tráfego e mesmo com a liberação parcial, o trecho registrava cerca de 2 km de retenção no sentido Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, não houve feridos. E a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referentes ao mês de julho de 2026.
Os acidentes de trânsito continuam sendo a principal causa de entrada na unidade, com destaque para as ocorrências envolvendo motocicletas. Além disso, o hospital também atende casos de agressão, quedas e outros tipos de traumas. De acordo com o levantamento, o mês de julho registrou 126 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 87 envolveram motos, 29 foram acidentes de carro e 10 atropelamentos. Os números reforçam que os acidentes com motos continuam sendo a principal causa de entrada na sala de trauma. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Dos 126 casos registrados, 103 foram atendidos pelo SUS e 23 por meio de convênio. O cenário reforça a importância da rede pública no amparo às vítimas de acidente de trânsito. Em julho, período de férias escolares, o SUS registrou 77 acidentes com motos, 20 com carros e 6 atropelamentos. Entre os pacientes de convênio, houve 10 acidentes com motos, 9 com carros e 4 atropelamentos. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito. Acho que o telefone é a pior causa, né? Muitas das vezes eles perdem a atenção porque mexem no telefone e acabam ocasionando um acidente. As pessoas não sabem respeitar as leis, acabam jogando para cima e generaliza que todo mundo é motoqueiro, mas tem motociclista também. Na comparação com junho, julho apresentou aumento nos atendimentos por acidentes com motos pelo SUS, que passaram de 69 para 77 casos. Já os acidentes com carros caíram de 27 para 20, enquanto os atropelamentos permaneceram em 6 registros. Entre os pacientes de convênio, os atendimentos por acidentes com motos diminuíram de 17 para 10, enquanto os acidentes com carros aumentaram de 5 para 9 e os atropelamentos passaram de nenhum registro para 4. Diante desse cenário, quem convive diariamente com o trânsito aponta sugestões para melhorar a segurança nas vias. Acho que seria legal se tivesse corredor específico para moto, sabe? É importante lembrar que os dados são referentes a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de convênios. Além disso, a sala de trauma da unidade não recebe apenas atendimentos relacionados a trânsito, mas também outros tipos de casos, como queda, agressão, queimaduras, lesões por arma branca e arma de fogo. E a Operação Desmonte desarticulou um desmanche ilegal de automóveis na estrada Filúvio Cerqueira, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Óleo motor e outros poluentes estavam sendo lançados diretamente ao solo e no curso do rio Santo Antônio. O repórter Jonathan Joras tem mais informações. A ação foi realizada pelas polícias civil e militar, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Instituto Estadual do Ambiente. A operação desmanche aconteceu na estrada Filúvio Cerqueira, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, e desarticulou um desmanche ilegal de automóveis. Óleo motor e outros poluentes eram lançados diretamente no solo e no curso de água do rio Santo Antônio. O Detran foi acionado para constatar que o comércio não possuía registro para retirar peças, uma vez que o terreno não era cercado e não tinha um portão. Além disso, usuários de drogas invadiam a localidade para roubar peças. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações, viu? E ainda falando sobre trânsito, o túnel Washington Luiz, na subida da Serra de Petrópolis, vai passar por intervenções. Durante a manutenção, de acordo com a Elovias, será adotado o sistema de pare e siga, com interrupções temporárias de até 40 minutos. Olha só. A Elovias, concessionária responsável pela BR-040, informou que o túnel Washington Luiz, localizado no quilômetro 85 na subida da Serra de Petrópolis, vai passar por serviços periódicos de manutenção. O objetivo é levar mais segurança para os usuários da pista. De acordo com a Elovias, será adotado o sistema de pare e siga, com interrupções temporárias de até 40 minutos, conforme a necessidade operacional. As intervenções vão acontecer de segunda a sábado, sempre das 10 horas da noite até as 5 horas da tarde. A concessionária recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência para evitar retenções.
E agora, mudando de assunto, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de ventos moderados a ocasionalmente fortes para Petrópolis até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 7 de agosto. A recomendação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos. Por conta de um sistema de alta pressão e posterior aproximação de uma frente fria, a Defesa Civil emitiu um alerta de ventos moderados a fortes para Petrópolis. De acordo com a pasta, a previsão é válida até esta sexta-feira, dia 7 de agosto. Para quinta-feira, dia 6, está prevista a mesma condição climática. A frente fria está programada para chegar na sexta-feira, segundo a Defesa Civil de Petrópolis. No decorrer de quinta-feira, há uma grande probabilidade da formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai, que pode influenciar as condições climáticas da região serrana do Rio de Janeiro. Então, teremos ventos aí da ordem de 40 a 60 km por hora associados a esses temporais, atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive na região serrana, na sexta-feira. E não se descarta, a ocorrência de granizo. Tá? Existe um sinal claro aí de granizo para os temporais da sexta-feira. Segundo a especialista, os temporais devem apresentar mais severidade do que volume de água. A meteorologista do IMET, Anete Fernandes, destaca ainda que o esperado são raios, rajadas de vento e precipitação de granizo. Não se espera ventos tão intensos para a região sudeste como os observados na semana passada. A Defesa Civil de Petrópolis recomenda que a população cadastre o CEP através do envio de uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas. O boletim meteorológico vai atualizar a previsão no tempo e pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Petrópolis. A Defesa Civil recomenda que evitem ficar em áreas abertas, perto de árvores e objetos metálicos soltos. É importante também ficar atento aos comunicados da Defesa Civil e acompanhar as nossas redes sociais. E agora falando sobre outro alerta, mas agora da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nesta manhã, o órgão emitiu um comunicado informando que a região serrana segue em estado de atenção devido ao risco muito alto para incêndios florestais. O cenário é provocado pelo tempo seco, baixa umidade do ar e previsão, como vocês acabaram de ver, de rajadas de vento ao longo do dia. Vale destacar que a umidade relativa do ar pode cair para 25% durante a tarde em diversas regiões do estado, o que favorece a propagação de incêndios em áreas de vegetação, como acompanhamos ontem no Pico da Caledônia, em Nova Friburgo, onde o fogo consumiu cerca de 63 campos de futebol. O órgão orienta a população a não realizar queimadas, evitar descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e, é claro, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de focos de incêndio. Nós vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. TRE-RJ altera 66 locais de votação por motivos de segurança. Dia dos Pais promete movimentar o comércio enquanto consumidores priorizam planejamento financeiro. Comércio emprega mais de 10 milhões de brasileiros e movimenta mais de 7 trilhões de reais. Preços da indústria caem em junho. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp
DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já alterou 66 locais de votação das eleições de 2026 por motivos de segurança. A medida afeta cerca de 188 mil eleitores de 20 cidades e foi tomada após uma análise produzida pelo Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral. O comitê é formado pelo Sistema de Justiça Eleitoral e pelos setores de inteligência das forças de segurança, com o objetivo de impedir que a votação seja realizada em locais dominados pelo crime organizado e classificados como de alto risco. A medida atinge eleitores da capital do Rio de Janeiro e de outras 19 cidades. Em função do volume das alterações, o TRRJ recomenda que todos os eleitores dessas 20 cidades façam uma consulta para saber se houve alguma mudança em seu local de votação. A pesquisa pode ser feita pelo site da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro com o número do CPF ou do título de eleitor. O número de locais de votação substituídos para o pleito deste ano já supera os 53 alterados nas eleições de 2024 e ainda pode aumentar. Isto porque a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro mapeia outras localidades em busca de novos locais de votação. No processo de substituição, os novos destinos precisam estar fora de áreas controladas pelo tráfico de drogas ou por milícias, e também devem estar afastadas de territórios dominados por facções rivais, e precisam estar o mais próximo possível de cada um dos locais de votação substituído. Agora mudando de assunto e falando sobre economia, o Dia dos Pais está chegando e deve movimentar cerca de 29 bilhões e 700 milhões de reais no comércio e no setor de serviços em todo o país. Apesar da expectativa positiva para as vendas, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, do SPC Brasil e da Offerwise mostra que o consumidor está mais cauteloso na hora de comprar os presentes. Aqui em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas destaca que o planejamento financeiro e a pesquisa de preços têm influenciado o comportamento dos clientes. O levantamento aponta que 63% dos consumidores pretendem comprar presentes nesse Dia dos Pais, o equivalente a cerca de 104 milhões de brasileiros. O gasto médio previsto é de R$ 286, com a compra de aproximadamente 2 presentes por pessoa. A expectativa é que a data movimente 29 bilhões e 700 milhões na economia do país. A expectativa é de aumento no movimento das lojas nos próximos dias. E para atrair consumidores, o comércio aposta em promoções, variedades de produtos e boas condições de pagamento. Enquanto isso, quem vai às compras pesquisa valores, compara ofertas e tenta encontrar o presente ideal. A estratégia é garantir a homenagem sem comprometer o orçamento familiar.
A pesquisa mostra que 77% dos consumidores vão comparar preços antes de comprar. A internet lidera essa busca, mas as lojas físicas continuam sendo importantes na decisão final. Roupas, calçados e acessórios aparecem entre os itens mais procurados, seguidos por cosméticos, perfumes, ferramentas, eletrônicos e artigos esportivos. Hoje em dia eu não sinto tanta diferença assim em loja física para internet. Às vezes é até melhor comprar na física, que a gente consegue ter o produto ali na hora, não precisa ficar esperando, né? A forma de pagamento também reflete esse comportamento mais cauteloso. A maioria, 81%, pretende pagar à vista, principalmente por Pix e cartão de débito. Quem optar pelo parcelamento pretende utilizar o cartão de crédito, com média de 3 a 4 parcelas como forma de aliviar o orçamento sem deixar de presentear. A gente acabou de chegar, a gente está pesquisando direitinho, porque o negócio está bem salgado ainda. Esse mês de agosto a gente sabe que é o mês dos pais, né? Eles merecem. E hoje a gente tem 2 para comprar, então a gente tem que pesquisar bastante. Apesar da expectativa de boas vendas, os dados acendem um alerta. Entre os consumidores que pretendem comprar presentes, 37% já têm contas em atraso e 14% admitem que podem deixar de pagar alguma despesa para manter a tradição da data. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a combinação de preços competitivos, boas condições de pagamento e atendimento de qualidade pode estimular as vendas de forma responsável, beneficiando consumidores e lojistas. E o comércio brasileiro fechou 2024 com números expressivos. Segundo a pesquisa anual de comércio divulgada pelo IBGE, o setor formal empregou 10.600.000 pessoas, distribuídas em 1.600.000 empresas. A receita operacional líquida chegou a 7.700 bilhões de reais, reforçando assim a importância do comércio para a economia do país. O varejo continuou sendo o grande responsável pela geração de empregos no país. Sozinho, o segmento reuniu 7.600.000 trabalhadores. O comércio atacadista empregou 2 milhões de pessoas, enquanto o setor de veículos, peças e motocicletas concentrou cerca de 951.000 empregos. Já comércio por veículos, peças e motocicletas, que respondeu aí por 9% do total do pessoal ocupado, paga 2,1 salários mínimos em média. As 3 atividades que mais contrataram foram os hipermercados e supermercados, com 1.600.000 trabalhadores, seguidos pelo comércio de produtos farmacêuticos e cosméticos e pelo comércio de material de construção. Entre elas, né, tem o destaque de hipermercados e supermercados, né? Não só em termos de receita, né? Ele é um gerador de receita, é o grande gerador de receita das 37 atividades, né? 12% da receita líquida de vendas foi gerado dentro dessa atividade, mas também a maior parte do pessoal ocupado também se encontra dentro desse segmento. Os mais de 10 milhões de trabalhadores do setor receberam ao longo de 2024 369 bilhões e 200 milhões de reais em salários e outras remunerações. Em média, o comércio pagou o equivalente a 1,9 salário mínimo por trabalhador. O maior salário médio foi registrado no comércio atacadista, com 2,8 salários mínimos. O comércio varejista é a atividade que paga os menores salários em termos de salários mínimos, né, pagando 1,6 salários mínimos em média em 2024. Contrapartida, né, você tem o comércio por atacado, que paga os maiores salários em média, né, dos 3 segmentos, 2,8 salários mínimos em média. Na receita, o comércio atacadista liderou, respondendo por 48,7% de toda a receita operacional líquida do setor. O varejo vem em seguida, com 41,4%, e o comércio de veículos representou 9,9%. Entre todos os segmentos, hipermercados e supermercados tiveram a maior fatia da receita nacional, com 12% do total. O total de pessoas ocupadas do comércio em 2024 ficou em 10,6 milhões de pessoas. Desse total, aproximadamente 71%
estavam alocadas no comércio varejista, né? Então, aí mais de 7 milhões de pessoas alocadas no comércio varejista. A pesquisa também mostra o avanço das vendas pela internet. Nas empresas varejistas de maior porte, quase 10% das receitas já vêm do comércio online. Nas lojas de departamento, praticamente metade do faturamento já é resultado das vendas pela internet. Nós olhamos as empresas do comércio varejista e verificamos que 9,9% da receita gerada total das empresas do comércio varejista utilizam justamente a comercialização por internet como principal fonte, canal de venda. Regionalmente, o Sudeste manteve a liderança em todos os principais indicadores. A região concentrou 48% da receita bruta do comércio brasileiro e mais de 5 milhões e 300 mil trabalhadores. A economia brasileira está muito concentrada aqui na região Sudeste, né? Principalmente na realidade da Federação de São Paulo, que é o grande carro-chefe do país, em termos de comércio, em termos de indústria. Outro destaque da pesquisa é a ampliação da cobertura do levantamento na região Norte, que passou a incluir todas as empresas de Rondônia, Amazonas, Pará e Amapá. Para o IBGE, a mudança torna o retrato do comércio brasileiro ainda mais completo e reforça a importância de um setor que continua entre os maiores geradores de emprego, renda e movimentação econômica do país. E os preços da indústria brasileira voltaram a cair em junho. O índice de preços ao produtor, divulgado pelo IBGE, registrou retração de 0,77% na comparação com maio. É o segundo mês consecutivo de queda e o resultado foi puxado principalmente pelas indústrias extrativas, além dos setores de produtos químicos e de refino de petróleo e biocombustíveis. A cadeia de petróleo foi muito importante para o resultado negativo de junho frente a maio. O índice de preços ao produtor mede a variação dos preços dos produtos na saída das fábricas sem considerar impostos e frete. Em junho, apenas 6 das 24 atividades pesquisadas apresentaram queda nos preços, mas a redução nas indústrias extrativas teve peso suficiente para influenciar o resultado geral. Nesse tipo de comparação mensal, é a segunda negativa consecutiva. Em maio contra abril havia sido de menos 0,30%. No acumulado do ano, a variação é de 3,99%, e nesse tipo de comparação, ela tem sido positiva ao longo desses 2 trimestres do ano. Desde janeiro está no campo positivo. Entre os destaques do mês, as indústrias extrativas registraram queda de 11,85% nos preços, a maior entre todos os setores pesquisados. Também apresentaram recuo os segmentos de outros produtos químicos, com baixa de 2,74%, e de refino de petróleo e biocombustíveis, com redução de 2,30%. E esses setores são indústria extrativa, refino, outros produtos químicos e minerais não metálicos. Se a gente somar a influência desses 4 setores, ela é de menos 1,07 pontos percentuais nessa variação de menos 0,77%. Mesmo com a queda registrada em junho, o desempenho da indústria no acumulado do ano continua positivo. De janeiro a junho, o índice acumula altas de 3,99%, o quarto maior resultado para o mês de junho, desde o início da série histórica iniciada em 2014. Os maiores avanços no período foram observados nos setores de produtos químicos, borracha e plástico, impressão e refino de petróleo. Se lá na indústria extrativa os preços do óleo bruto de petróleo caíram, no refino, o óleo diesel, que é o produto de maior peso no setor, teve queda de preço, e em outros produtos químicos, vários petroquímicos também tiveram redução de preço. Então, a cadeia do petróleo foi muito importante para o resultado mensal observado. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPP ficou em 2,51%. acima dos 2% registrados em maio. Os maiores aumentos de preços foram registrados nos setores de borracha e plástico, impressão, produtos químicos e móveis. Já o setor de alimentos continuou exercendo a maior influência para conter uma alta ainda maior do índice. É a terceira positiva consecutiva e esse 2,51 é a maior dela. Alimentos que
tem o maior peso no cálculo das atividades, né? A atividade tem mais de 23% de peso, ela não teve impacto sequer no dado mensal nem no acumulado do ano. Seu impacto é no resultado interanual. Entre as grandes categorias econômicas, os bens intermediários, utilizados como insumos na fabricação de outros produtos, tiveram a maior influência sobre o resultado de junho, respondendo pela maior parte da queda do índice. Já os bens de consumo e os bens de capital apresentaram pequenas altas no mês. Apesar do recuo em junho, o cenário segue de avanço nos preços industriais no acumulado do ano e também na comparação com os últimos 12 meses. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol, mais especificamente na Copa do Brasil e no tênis. E nós começamos, é claro, falando de futebol, mais especificamente, como o Toledo já havia adiantado, de Copa do Brasil. Isso porque praticamente todos os classificados estão definidos para as quartas de final. E aqui no Rio de Janeiro, o Vasco, mais uma vez, mandou o Fluminense de volta para as Laranjeiras. Depois de um 0-0 no primeiro jogo, com 2 gols de Brenner e 1 de Pumita, o Vasco venceu o jogo da volta por 3-1 e está mais do que classificado para as quartas de final da competição. Toledo, a gente tem que destacar aqui que esse time do Vasco, que passa por tantas dúvidas, tantas oscilações,
nessa partida de volta da Copa do Brasil, venceu e convenceu. Exatamente, o Vasco, pode-se dizer, né, foi bem superior do início ao fim, ao contrário do último jogo que eu comentei com o Jonathan, que ninguém havia merecido ganhar aquela partida. Foi uma partida que todo mundo, os dois times não mereciam ganhar, estavam parecendo que eles estavam querendo não perder o jogo, mas nesse jogo o Vasco queria ganhar o jogo e venceu. Exatamente, Toledo. Foi uma atuação muito boa do Vasco, bem surpreendente, inclusive, eu diria. Principalmente levando em conta o que vem sendo o Vasco nesse ano de 2026. E a situação está ficando complicada para o Fluminense, que teve todas aquelas dificuldades na Libertadores nesse ano já. Passou ali na última rodada, mas passou de fase. Ainda está bem no Brasileirão, porém, o rendimento do time em si está se mostrando muito complicado e já está a 6 partidas sem vencer depois dessa volta da Copa. Exato. O Vasco se mostrou outro time, né, na Copa do Brasil, até na Copa do Brasil do ano passado também, tem se mostrado um time bem diferente do que a gente tem acompanhado no Campeonato Brasileiro. É um time bem mais competidor e bem mais forte, parece. Exatamente, o Vasco parece estar se tornando uma equipe bem copeira. Esse elenco do Vasco é um elenco que realmente está dando a vida nas partidas de mata-mata. E o time e a torcida estão conseguindo ver os frutos justamente disso. Eu acho que a partida de ontem foi a partida que o torcedor do Vasco fala e pensa: isso daqui eu quero que ele vê e consegue pensar, isso daqui que eu quero pro Vasco, porque foi um time que tinha alma. Muitas das vezes a gente reclama do Vasco, a gente falando aqui, os torcedores falando fora, que é justamente um time que às vezes parece preguiçoso, parece meio disperso, mas na partida de ontem e também nas outras partidas dessa Copa do Brasil, da Copa do Brasil do ano passado, vem uma situação bem diferente, aquele time muito ligado e que vai muito na pilha do jogo. Exatamente. Outra coisa que dá para perceber é o time se adaptando às ideias do Pedro Emanuel, né? Parece que as ideias agora estão se encaixando. Claro, no início é bem mais difícil de se adaptar às ideias novas de um novo técnico, mas agora parece que está se adaptando e tem um longo caminho pela frente, né? Exatamente, Toledo. A gente já está destacando essas ideias do Pedro Emanuel, que a gente até havia falado outras vezes, que a gente conseguia ver lampejos de ideias, porém o time não estava conseguindo executar, e ele não tem nem 10 partidas como comandante do Vasco e não tem nem um mês, porque durante praticamente toda a parada da Copa do Mundo o Vasco ficou sem técnico. Então, assim, é bem expressivo a gente destacar quantos detalhes táticos a gente já tem nesse time do Vasco, porque uma vitória, um resultado, não depende tanto assim do técnico necessariamente. Mas esses detalhes táticos e técnicos, aí sim, a gente tem que botar na conta do técnico e com muito mérito dele. Mas agora falando desse jogo especificamente, Toledo, falando mais especificamente do time do Vasco, que eu acho que é o time que a gente até tem mais para comentar, eu acho que a entrada do Jair como titular, eu acho que está mudando a vida do Vasco, não só na Copa do Brasil, mas tem tudo para mudar a vida do Vasco no ano. Porque o grande problema do Vasco, que já voltou da Copa do Brasil falhando com isso, voltou da Copa do Mundo na realidade, é justamente a saída de bola. E é um jogador que ele não sente a pressão, não é verdade? Exatamente, a gente comentou isso em umas outras edições do Correio Esportivo. É um jogador que tem feito muita diferença no Vasco. Infelizmente passou por muitas lesões, momentos muito conturbados, e agora está se recuperando e ajudando bastante o Vasco. Outro destaque que eu queria fazer dessa partida também foi o Thiago Mendes. Fez uma partida muito boa, no final do jogo segurou, deu uma assistência também, arma, faz tudo. Exatamente, é o verdadeiro maestro desse time do Vasco, porque o Jair até metade do campo é ele. Do meio pra frente é ali o Thiago Mendes. Não, o Thiago Mendes, que era um jogador comum lá na Europa e agora voltou pro Vasco e tem se destacado bastante. Né? Inclusive, vale a gente destacar a própria trajetória dele do Vasco, que até o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil ele era aquele jogador chutado pela torcida, ninguém queria saber dele, porque ele só tinha se machucado no Vasco, mal tinha jogado e tem um salário muito alto, então a torcida já estava querendo tirar ele do time, e aí teve toda aquela reta final da Copa do Brasil do ano passado, e esse ano ele é sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha visão, o principal jogador desse elenco do Vasco. E assim, é com muito mérito, Toledo. A gente tem que destacar aqui, ele tem muito mérito em toda essa recuperação e essa transformação. Exato. Um outro nome que eu queria destacar para a gente finalizar essa parte do Vasco, que eu queria fazer um destaque do Fluminense também. Um destaque muito positivo do Vasco foi o Léo Jardim. Fez uma ótima partida agora contra o Fluminense também, mais uma, né? Sendo muito importante mais uma vez para o Vasco. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes responsáveis por essa classificação do Vasco, porque apesar de não ter sido nos pênaltis, como ele gosta de fazer na Copa do Brasil, ele também teve muito mérito ali, principalmente no primeiro jogo, e
A gente estava até conversando com alguns amigos meus, falando, pensar num gol que o Léo Jardim tomou que tenha sido falha dele. É muito difícil porque o Vasco é aquele time que tem muitas exposições do goleiro. Então, no momento em que não tem jeito, o Léo Jardim realmente toma o gol, não é tanto aquele goleiro milagreiro, mas muito fazendo seguro. Aquele feijão com arroz, fazendo justamente o papel dele. É um goleiro que vai muito bem e, na minha visão, continua sendo um dos principais do país na posição. E o Fábio, que também é um dos grandes nomes do Brasil há muito tempo, não senti que não fez uma partida tão boa. Eu acho que, inclusive, no segundo gol, o gol do Brenner também, apesar de ser um gol no contrapé, eu acho que era uma bola um pouco mais defensável, porque acaba indo em cima dele, ele até resvala na bola. E outro destaque que eu queria fazer do Fluminense é um destaque negativo, que é o Zubeldia, que a gente tem que dar tempo pro técnico, mas eu acho que agora já tá num momento um pouco mais conturbado, principalmente com a torcida. E ontem entrou Paulo Henrique Ganso, Hulk e Cano ao mesmo tempo, aí a idade pesa, as substituições com nomes mais novos fizeram falta. Sem dúvida nenhuma, Toledo, a gente tem que destacar isso mesmo, porque parece que o Zubeldia tá muito preso nas ideias dele e não na realidade que o Fluminense vem apresentando. E a gente sabe, com o Diniz, com tantos outros técnicos que já passaram por outros clubes, que essa teimosia normalmente vai custar a cabeça desse técnico, porque assim, o campo está gritando, não é possível que o técnico não esteja vendo. É claro, a gente tem até o destaque nessa própria partida do Brenner, do Vasco, que foi uma assistência do técnico que deu certo, só que uma coisa é testar com um jogador, outra coisa foram os três ao mesmo tempo ali e num jogo que valia tanto. Então assim, se ele tivesse entrado com os três lá no início da partida como titulares, ainda era uma ideia um pouco diferente. Mas para resolver o jogo naquele momento que você precisa de muita garra e de muito poder de decisão, ali eu acho que ele vacilou. E assim, a gente entende cada vez mais a torcida tricolor que está questionando o trabalho do Zubeldia, porque ele verdadeiramente está se complicando, Toledo. O elenco do Fluminense era um elenco muito melhor do que o elenco do Vasco. A gente tem que destacar que as peças do Fluminense são muito melhores no sentido de quantidade de peças, então era para o Fluminense ter passado, pelo menos na minha visão, nesse aspecto, é claro, do elenco em si. No caso, um pouco diferente, no caso de campo, aí a gente sabe que tem uma freguesia ali entre os dois times. Ainda mais Fluminense clássico, gosta, né? Exatamente, o Fluminense gosta de ser cliente ali do Vasco, então a gente vê esse outro lado. Mas falando de elenco por elenco, é claro, o elenco do Fluminense é bem superior. Nós vamos fazer agora um giro pelos outros jogos e times classificados para as quartas de final. A gente começa um jogo muito interessante também, Juventude e Atlético Mineiro. Comentei com o Jonathan que seria um jogo bem difícil para o Atlético Mineiro, dependendo principalmente da previsão do tempo, e acabou que o gol da vitória do Atlético de 1-0 foi no finalzinho, que o juiz já estava apitando, o Lianco lançou, a zaga do Juventude deu uma bobeada e o Alan Minda acabou fazendo o gol. Exatamente, eu acho que foi justamente isso, ele acabou fazendo o gol, não foi nem aquele lance, não foi uma jogada pensada, não foi nada disso. Foi no coração, muita sorte, foi no coração, e até destacar e defender um pouco o juiz nessa situação aqui, Toledo, porque apesar dele ter ido levar o apito até a boca, ainda não tinha dado os 49 minutos, que ele tinha dado 4 ali de acréscimo. Então assim, eu acho que é uma classificação incontestável nesse sentido de polêmica. Eu acho que o Juventude não foi prejudicado em momento nenhum, tirando pelos próprios jogadores, né? Que os dois zagueiros conseguiram acertar a bola e os dois conseguiram deixar ela no pé do Minda, que aí sim levou a essa classificação do Atlético Mineiro no sufoco. Exato. Aí a gente tem outro jogo também muito interessante, foi Remo e Santos, um jogo repleto de polêmicas, mas extracampo, né? Teve muita treta envolvendo o Neymar, dirigentes do Remo, xingamentos pra lá e pra cá, mas foi um jogo muito interessante também e o que o Santos passou bastante aperto. Exatamente. Se não fosse essa expulsão do Remo em Toledo, eu diria que o Remo tinha mais força até que o Santos para essa classificação. Lembra que o primeiro jogo foi 0-0. Né? Exatamente. Então, assim, quem ganhasse ganharia, realmente, quem ganhasse se classificaria. Então, assim, foi um jogo bem complicado para esse time do Santos, que ali no finalzinho das contas terminou com o brilho do Neymar, que conseguiu entrar no segundo tempo, deu a assistência e conseguiu a vitória com o gol do Rony, que estava com a camisa escrito Rony Rústico. Muito maneiro. Mais um momento especial do futebol brasileiro. Depois a gente tem
Chapecoense e Cruzeiro, classificação do Cruzeiro 2-0 e mais um jogo com expulsão, dessa vez do Chapecoense. Exatamente, um jogo que o Cruzeiro foi superior do início ao fim, mereceu a classificação. Primeiro jogo um pouquinho mais difícil também, outro 0-0, mas esse jogo foi bem diferente, uma vitória bem tranquila do Cruzeiro. Inclusive tem que destacar que eu acho que a gente tem que dar mais atenção pro Cruzeiro nessa temporada, porque apesar daquele início de campeonato conturbado, eles têm um dos melhores técnicos do Brasil, Arthur Jorge, e o elenco deles é muito forte. O time do Cruzeiro é muito bem. Eles estão contratando muito bem, então assim, tem que ficar de olho aberto vendo esse time do Cruzeiro, porque eu acho que eles podem buscar um título nesse ano. No Brasileirão, é claro, um pouco mais difícil, porque eles tiveram um início muito ruim e estão bem para trás, mas eles ainda têm Libertadores e Copa do Brasil sendo disputados nessa temporada. Joga Libertadores, inclusive, contra o Flamengo. Exatamente. Depois a gente tem um outro time de azul, que a gente vai falar de Grêmio e Mirassol. Grêmio se classificou, eu acho que deu a lógica nesse sentido, nesse jogo aqui, porque era um jogo dentro da casa do Grêmio e o time do Grêmio está numa fase não muito boa, mas ainda assim é melhor do que a fase terrível do Mirassol. Exatamente. O primeiro jogo tinha sido 1 e agora o Grêmio sacramentou essa classificação que para mim já estava mais encaminhada, principalmente porque decidiu um caso 1-0. E aí o último jogo que a gente teve antes da gravação do Correio Esportivo, Fortaleza e Palmeiras, jogo bem movimentado, 3-2 para o Fortaleza, mas o primeiro jogo tinha sido um vareio 3-0 para o Palmeiras. Exatamente, eu fico até com pena desse resultado aqui, porque o Fortaleza conseguiu jogar muito bem. Guerreiro. E é um time que, assim, eu acho que, apesar de ano passado ter acontecido o que aconteceu, não é um time de Série B, é um time que se colocou entre os grandes do futebol brasileiro, não com uma expressividade tão grande assim, mas lá no Nordeste é um dos principais times que a gente tem e que, num jogo como esse, um jogo contra o Palmeiras, mostrou que tem sim muita força e acabou saindo com a vitória. Porém, infelizmente foi eliminado, mas eu acho que pelo menos para a moral do time, esse jogo aqui vai fazer muito bem. Exato, e a gente tem, na noite dessa quinta-feira, a gente tem Vitória e Atlético Paranaense, primeiro jogo 2-0 para o Atlético Paranaense e Corinthians Internacional, o primeiro jogo 2-0 para o Internacional. Eu sinceramente acho que vai continuar com esses dois placares, tá? Eu acho que o Atlético Paranaense vai eliminar o Vitória e o Internacional vai eliminar o Corinthians, porque o Corinthians está sem o Memphis Depay e também está sem o Yuri Alberto, que são os dois grandes nomes. E assim, Toledo, eu não consigo confiar num time que vai entrar em campo com Pedro Raul. Então, eu acho que vai dar Inter. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, eu acho, inclusive, mesmo com os desfalques por conta da torcida. Que a torcida vai inflamar esse jogo. E a gente sabe que jogar lá na Neoquímica Arena é muito complicada. E é claro, o Corinthians é um time muito tradicional e tem muita força lá na casa deles. Agora, indo para as quadras, vamos falar de João Fonseca. O nosso carioca já está jogando lá no Canadá e venceu a primeira partida. O tenista estreou na competição de Montreal nesta quarta-feira e superou o grego Stefano Tsitsipas por 2-0. O próximo rival é o norueguês Casper Ruud, atual número 14 do mundo. Toledo, a gente tem que destacar aqui uma estreia de gala do João Fonseca nesse circuito das quadras duras, com toda essa questão dos obstáculos, da adaptação. Ele ainda assim conseguiu ir muito bem contra esse adversário que é ex-top 3 do mundo. Exatamente, o chão faz muita diferença. Agora a gente está indo para outra etapa e agora a expectativa é claro que o João Fonseca vá bem, afinal ganhou uma casca muito legal, né? A gente acompanhou recentemente também, venceu o Novak Djokovic, um dos maiores tenistas da história, facilmente no top 3 da história, e a expectativa é claro que ele vai bem e vão torcer para ele. Exatamente, a gente fica aqui na torcida pelo João e agora a gente tem esse próximo jogo contra o Ruud, contra o norueguês, então pode ser aquela leve vingança pela Copa do Mundo. Verdade, mas é claro, verdade. Se fosse qualquer outro adversário, a gente também ia torcer pelo João, porque o que importa é o João ganhar, não quem é que vai perder pra gente. Exatamente. E com essas informações, a gente encerra mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. E nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia.
Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. E olha só, gente, a sexta-feira vai ser de tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva. Depois da instabilidade gerada pela aproximação de uma frente fria, o tempo volta a ficar estável, garantindo um sextou com temperaturas mais elevadas. Inclusive, em algumas cidades do centro-sul do estado, os termômetros passam dos 30 graus. Indo agora para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a sexta-feira terá sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o tempo também segue firme. O sol aparece entre algumas nuvens durante o dia e à noite o céu fica com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira vai ter sol com muitas nuvens durante a tarde. À noite, o céu permanece bastante nublado, mas também não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E olha, gente, continua valendo o alerta da Defesa Civil para ventos moderados a ocasionalmente fortes no município. O aviso segue até a noite desta sexta-feira. A orientação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também segue firme, com muito sol e calor mais intenso. Em destaque fica para as altas temperaturas, com máximas acima dos 30 graus, bem bom para aproveitar. E em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 32 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o sol também predomina ao longo do dia com algumas nuvens. E à noite o céu fica com muita nebulosidade e o tempo continua seco. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Então já sabe, o sextou chega com tempo firme, sem chuva e com calor ganhando força em toda a nossa região de cobertura. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, é isso, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou, é claro, para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.